torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal. O que vai acontecer então? Em vez do Brasil discutir escravidão, discutir essas grandes pautas, discutir abolição, discutir mão de obra, trabalho, enfim, o Brasil está vivendo uma sucessão de guerras civis. Então, o Brasil cheio de caos, como é que você vai incluir certos setores dentro da estrutura de Estado, sendo que você tem Canudos, etc. Então, o Brasil foi repressor. Canudos foi um genocídio. 2, e que foi um genocídio justificado com a tese de que o Antônio Conselheiro é monarquista, que foi justamente o rótulo que ele recebeu naquele período para justificar o quê? A perseguição, o ataque. Aí nós temos, dentro dessa história das presidências, movimentos tenentistas. Um exemplo, na presidência do Epitácio Pessoa, aconteceu o movimento dos 18 do Forte Copacabana, que foi articulado pelo brigadeiro Eduardo Gomes, pelo Siqueira Campos, pelo Luiz Carlos Prestes. O Eduardo Gomes vem a ser um dos fundadores da UDN. O Prestes vem a ser o símbolo, talvez assim, máximo do comunismo brasileiro. O Cavaleiro da Esperança. O Cavaleiro da Esperança que só foi conivente com o envio de Olga Benário para um campo de concentração, estando ela grávida da sua filha. Cara. O Prestes, não só, e ela foi enviada com um sim, tá, do STF, do período. Isso aqui não é anacronismo, tá? O STF já existia. Por garantias, eu até faço L aqui, só por precaução. Aqui todo mundo. Então, nessa dinâmica, o que vai acontecer? Ela foi enviada assim, pelo STF, pelo aparelho repressor do Vargas, pelo Getúlio, enviada, foi para o campo de concentração, lá nasceu Anita Prestes, ela foi morta, Alemanha nazista, ela judia. Aí o Prestes, cinicamente em 45, está apoiando quem? Ali do lado, né? Getúlio, no lado. O Graciliano Ramos, tá? Isso aí é confessado na biografia maravilhosa, o Velho Graça, escrita pelo Denis de Moraes, que ele escutava um de seus filhos literalmente debochá-lo, dizendo: aí o Prestes aí tá junto com o Getúlio que te prendeu. Que o Getúlio mandou prender o Graciliano também. O Prestes apoiando o Vargas. E apoiando mesmo. Comício, etc. Sim, então, não, e a esquerda vai dizer, não, mas você tem, veja bem, era pelo bem da democracia. E não sei o que lá. Não, o Prestes ainda usa um argumento que era assim, tá, isso é 1945, tá? Aí eu estava apoiando Vargas contra frentes nazistas. Poxa, em 45 tá um pouquinho atrasado. Entendeu? Então, assim, em 45, esse argumento é um dos que o Prestes apresentou, ele não se sustenta. E ele não só apoiou o Vargas dentro do movimento chamado queremista, Queremos o Vargas. Não foi só isso. Ele fez campanha. E inclusive, depois de 45, que o Vargas ficou de 30 a 45, e depois ali 51, 54. 51, 54 é o Vargas que agrada a esquerda. 30 a 45 é o Vargas que agrada os conservaloides. Então, o que acontece? Para a gente voltar, no Epitácio Pessoa, movimento tenentista, coluna Prestes, etc., é dentro dessa fase. 18 do Forte Copacabana, tentaram dar um golpe para colocar o Hermes da Fonseca na presidência. Não conseguiram. Ex-presidente Hermes da Fonseca foi preso. O Nilo Peçanha, ex-presidente do Brasil, foi preso. Então, o que eu quero dizer, muito antes do Lula, nós já tínhamos tido presidentes presos. Sim, não tem nada novo, né? Impressionante. Ainda, na presidência do Arthur Bernardes, o que vai acontecer? O Prestes mesmo disse que uma das justificativas para o movimento tenentista era impedir a posse do Bernardes. O Bernardes assumiu, e aí o que vai acontecer? Ex-militares, militares, militantes, comediantes, músicos, etc., perseguiu. Ele governou o Brasil
em estado de sítio e montou, inclusive, um campo de concentração na região do Oiapoque. Então, quando a gente escuta aquela máxima, né, o Oiapoque é o Chuí, do norte, do extremo norte ao extremo sul, montou um campo de concentração antes da Alemanha nazista. O Brasil tinha um campo de concentração na presidência do Arthur Bernardes. Mandou censurar comediante, etc. Então, o povo chamava ele de Rolinha. Tinha um campo de concentração também para impedir os retirantes, né? Mas, digamos assim, com toda a estrutura, esse é o exemplo, tá? Uhum. Que é o Inferno Verde de Clevelândia, né? Que é esse do Bernardes. Sim. Nós vamos encontrar situações análogas, bons exemplos, vamos, barbáries, vamos, mas esse, digamos assim, é o campo de concentração por excelência brasileiro. E a posse do Bernardes. O Bernardes apoiou Vargas em 30 e é um dos fundadores da UDN. E o Bernardes vai defender São Paulo em 32 contra o Vargas, o mesmo que ele apoiou em 30. Se nós escolhêssemos aqui, por isso que eu disse que é uma palestra, se nós escolhêssemos, assim, narrar as movimentações republicanas a partir de uma biografia, daí a gente pega o Bernardes. Uhum. Então, assim, ele era do bloco mineiro, profundamente articulado dentro do que era ali o establishment. Chegou à presidência. Presidência, estado de sítio, censura, perseguição. Em 30, ele está apoiando o Vargas. Em 32, ele está contra o Vargas. Depois, ele está fundando a UDN. Então, assim, é uma cronologia interessante. O Bernardes, um governo terrível, sucedido pelo Washington Luiz. O Washington Luiz, ele tinha uma péssima relação com o Antônio Carlos. Então ele não queria que o Antônio Carlos, o principal líder político mineiro, assumisse a presidência. Então não tem um café com leite quando eu tenho um bloco tão fragmentado. E aí o seu dá uma impressão de que está todo mundo coordenado de um lado, todo mundo coordenado do outro, e fica uma. E o Vargas era ministro da Fazenda do Washington Luiz. E tem as cartas, isso é bem registrado, dizendo, olha, eu não vou me candidatar, isso aí é rumor, não vou me candidatar. Aí o Vargas vai lá e lança a candidatura contra o Júlio Prestes, que era o candidato do Washington Luiz. Vem a eleição, etc., o Vargas perde. Dentro do resultado, o seu vice, o João Pessoa, estava lá no Recife, e ele é morto. Morto numa cafeteria. E aí, o que vai acontecer? Dão como criminoso o Washington Luiz. Utilizam ali o João Pessoa, que foi morto por questões locais, derivadas, inclusive, do conflito de princesas, etc. E aí o Washington Luiz é criticado, condenado, perseguido pela opinião pública, etc., como mandante. Aí, o corpo do João Pessoa é retirado do Recife, começa, de fato, uma saga de exposição do cadáver. Instrumentalização política, o cadáver como palanque. Tem a descrição do corpo do João Pessoa chegando no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista, que é o Maurício de Lacerda, isso aqui é maravilhoso, que é o Maurício de Lacerda, que é pai do Carlos Lacerda, no enterro, velório, palanque, nessa circunstância, o corpo do João Pessoa, o Maurício de Lacerda é o mais veemente a condenar o Washington Luiz. Então, o Maurício de Lacerda ajudou a colocar o Vargas no poder. Anos depois, é o Carlos Lacerda que o tira, né? Então, o Brasil é esse país cheio dessas amarras. Pois bem, então, o candidato à presidência morreu, vem a Revolução de 30, juntou uma série de agentes, o Bloco Mineiro, os tenentistas, uma elite civil fragmentada, vem o golpe. O Vargas, já em 30, estrutura uma dinâmica de ditadura, uma ditadura que depois é consagrada no Estado Novo.
O Estado Novo foi legitimado, por exemplo, por um plano Cohen, que é um plano forjado, porque em 35 houve a intentona comunista, ela foi real, em 37 um plano Cohen que foi orquestrado também pelo Olímpio Mourão Filho, que é, junto do Costa e Silva, o principal articulador do golpe de 64. Então, assim, essa é a teia. O que vai acontecer? Em 32, nós temos a Guerra Civil Contra-Revolucionária, como eu gosto de chamar, de 32 em São Paulo. O Estado brasileiro bombardeando São Paulo. Santos Dumont viu essa situação. Então, o Estado brasileiro bombardeando a partir de invenções do próprio Dumont, Santos Dumont, ele se viu culpado e se suicida. Então, pelo efeito dessa circunstância, o que hoje nós conhecemos como TSE, MEC, Ministério do Trabalho, isso tudo foi consagrado na era Vargas, a partir de 30. Então, por exemplo, o pessoal fica ali chorando, ai meu Deus, olha o TSE, o que ele está fazendo. Sim, mas ele nasceu na era Vargas, eu vou esperar o quê? Certo? Eu vou esperar que o Maema vá parir o quê? Um leão? Então, assim, não funciona, não funciona. Então, nasceu nessa estrutura. Aí, dentro dessa dinâmica, em 34, o Brasil tem uma constituição eugênica. Isso aqui não é teoria da conspiração. A Constituição, no seu documento, no seu texto, ela defende a educação eugênica. Está ali. Peguem a Constituição, quem está nos assistindo, Constituição de 34, dê um Google. Você vai ver o arquivo. Ctrl F, a mágica vai acontecer. E coloque assim, educação eugênica. A mágica aconteceu. Isso é a Constituição brasileira. Então, como é que eu posso parar? E eu sei que fica cansativo e tal, essa coisa toda. E é por isso, inclusive, que eu sou um pouco relutante em participar de podcasts, mas convite do Rasta eu aceito todos, porque às vezes vem uma pergunta assim, o Brasil é uma democracia, aconteceu o quê? Mas assim, é uma história muito longa, porque ela não terminou. 34, Constituição eugênica. Escravidão até 1888. No meio do caminho, uma presidência de um Arthur Bernardes com campo de concentração. Eleições com 99% dos votos para o Rodrigues Alves. Ele morreu de gripe espanhola. O que aconteceu? O Epitácio Pessoa não estava no Brasil, ele estava lá negociando o pós-Primeira Guerra Mundial. Fizeram ele aqui, sem distribuir um santinho, venceu o Rui Barbosa. Então o Epitácio Pessoa foi eleito presidente sem nem ter feito campanha. Articulado pelo Borges de Medeiros. Então, cadê o café com leite se eu estou falando do Borges de Medeiros, que é gaúcho? Então é café, leite e picanha. Então, a famosa picanha. Então, assim, nessa situação, não funciona. O Vargas chega à presidência. Uma articulação que envolveu Chateaubriand, Bloco Mineiro, é uma série de agentes. Vargas chega. O Vargas já aparelha o Estado. O que vai acontecer? Que o Vargas, assim, o Vargas era um gênio. O Vargas era fudido. Ele viu cheio de raposa, porque eu sempre falo para os meus alunos, o Rasta faz nos cursos, ele sabe. Não tem virgem nesse puteiro. Não tem virgem. Não tem virgem, não tem santo aqui. Mas o Lacerda, às vezes vem lá, mas o Lacerda, assim, o Lacerda, ele não é virgem no meio desse puteiro. Também. Ele não é imaculado, entenderam? Ele tá ali. Você pode, no meio desse puteiro, escolher a puta sem sífilis, a puta com sífilis. Você vai ficar ali, a puta HIV, mas assim, não tem virgem nesse puteiro. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,